Boa noite, igreja. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu vou pedir, por gentileza, essa luz aqui, fazer aquilo que o Rodrigo pediu, né? Diminuir um pouco a luz aqui em cima de mim, aumentar um pouco a luz para que eu possa ver vocês também. Continua aqui uma luz aqui em cima de mim. Se eu chego aqui numa posição aqui. Ok. Está diminuindo um pouquinho mais. É só uma luz que fica aqui, ó. Senão eu fico cego. Ó Senhor, obrigado, Pai, por essa congregação. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje nós vamos falar de Ti, coisas que seriam deveriam ser presentes em nossas vidas, mas nós vemos muitas vezes, Senhor, divisão nas casas, divisão nas igrejas, no ambiente de trabalho, entre amigos. Vemos um país dividido, mesmo com alguns cristãos de um lado, outro do outro. E nós entendemos, Senhor, que se todos nós estivermos conectados contigo, Pai, conhecendo a Tua vontade, nós seríamos um só corpo, Pai. Não teríamos divergência, não teríamos divisão. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha falar através de mim hoje da importância de andarmos com discernimento do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Pai. A luz aqui, meus irmãos, continua acesa, muito acesa aqui em cima de mim. Agora, muito obrigado agora. Então, meus irmãos, só sobre a conferência, a inscrição é gratuita, ok? Dia 17/12, a inscrição pelo site é gratuita. Nós teremos aqui como palestrante o Denis Peacock, que é o autor do material da escola, do livro Fazer Negócio da Maneira de Deus, entre outros. Teremos também o deputado Alan Lopes e outros irmãos que estarão aqui conosco. Alguns ainda não confirmaram, mas vai ser um evento que eu creio muito interessante, né? Então, o tema que nós estamos tratando esse mês é a importância do Espírito Santo para nós termos discernimento, né? Como eu orei, nós não poderíamos ter divisão, porque se nós estamos andando sobre o mesmo Espírito, o mesmo discernimento, de onde vem essa divisão, né? Então, em algum lado, possivelmente, ou dos dois lados, está havendo uma desconexão, porque não somos um só corpo, não estamos andando em plena unidade. E a presença, né, do Espírito Santo, ela, na realidade, marca o restabelecimento do relacionamento que Deus tinha com Adão. Um relacionamento de conversar, de Adão conhecer a vontade de Deus, né? Eram amigos. Então, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas é o restabelecimento dessa comunhão entre Deus e o homem, né? E Efésios 1:14, ele fala uma coisa muito interessante, Paulo, que o Espírito Santo é a garantia de que nós estamos salvos, porque nós estaremos selados com Ele de agora até a eternidade. Então, Jesus, ele, em Atos 1, 4, 5, aí você já pode colocar, ele estava reunido já com o seu corpo celestial, já havia ressuscitado, possivelmente lá pelo 40º dia, e então ele falou, diz assim, escreve assim, Atos 1, 4, 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, isso após ressuscitar, ele já com o corpo celestial, não me pergunta como, porque eu não consigo entender como é que é feita a digestão com o corpo celestial, mas Jesus diz aqui que ele já estava com o corpo celestial e estava comendo com eles, né? E deu-lhes esta ordem. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei.
Então, há uma promessa que Jesus está se referindo aqui que iria acontecer. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, serão significa que ainda não eram. Andavam com Jesus, já tinham feito milagres com Jesus, mas eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E essa promessa que Jesus se refere é de Joel capítulo 2, versículo 28 a 24, que foi dada, eu acho que já pode colocar, já está aí, há 850 anos antes que Jesus viesse à Terra, cumprir a sua missão. E foi mais ou menos num período, isso é uma coisa estimada, que foi na época em que a tribo de Judá ela retornou depois de um cativeiro na Babilônia, né? Então Joel profetizou, né? Profecia é algo que está no coração de Deus e ele quer comunicar aos homens. Naquela época, então, praticamente Deus utilizava profetas, e visitava alguns profetas, e eles tinham visões e comunicavam, escreviam, diferente do que nós vamos tratar hoje, que é uma presença em nós, né? Então, por isso que hoje nós dizemos que todos nós podemos profetizar, porque temos a presença e podemos revelar o que Deus nos dá para revelar sobre o futuro de alguém. E diz assim a profecia de Joel: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, essa profecia, quando Jesus deu a ordem, ela aconteceu possivelmente uns 10 dias depois. Por que eu estou falando 10 dias depois? Porque aconteceu no dia de Pentecoste. E o que Pentecoste significa no grego? 50 dias após um fato. Então, o Pentecoste era comemorado 50 dias após a Páscoa dos judeus, que era a libertação do Egito. E, no nosso caso, simboliza, né, 50 dias após a morte de Cristo, quando também nós fomos libertos do poder do pecado. Então, chegando o dia de Pentecoste, né, que era chamado, também conhecido como a festa da colheita, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa. Vocês não estão vendo Atos 2, 1 a 6. Então, assim, encheu toda a casa, na qual estavam assentados, né? O Senhor tinha ordenado a eles. Então já estava lá Pedro, estavam os discípulos, e aí se juntaram outros, né? Não me lembro agora quantos estavam ali todos reunidos, e de repente houve aquele estrondo, e viram línguas de fogo. Imagina, né, uma fogueira, aquelas línguas de fogo, que se dividiram e pousaram pequenas labaredas em cima de cada um deles. E após essa visão, né, que todos tiveram ali, eles começaram a falar línguas, e aí houve uma confusão, porque quando, no dia de Pentecoste, vinham judeus de todas as partes do mundo, falando línguas diferentes, né? Judeu, talvez, acho que não tinha ninguém no Brasil, porque não tinha sido descoberto ainda, né? Mas de todas as partes do mundo vinham judeus e falando, e quando eles ouviram aqueles que estavam reunidos falando na língua deles, eles ficaram espantados: o que é isso? Estão bêbados, tal, não está? Aí Pedro, né, chegou lá, que fez aquele discurso, falou: gente, são 9 horas da manhã, é impossível o pessoal estar bêbado nessa hora, né? Isso aí ele explicou, é o poder de Deus, né? Porque Jesus falou: quando vocês forem, no versículo 8 lá de 1 Atos, que eu li há pouco, quando vocês receberem o Espírito, vocês receberão também o poder. Poder esse que ressuscitou Jesus e quem fazia os milagres. Então, quando nós oramos por alguém, né, não somos nós que estamos, por isso que os irmãos, quando ministram sobre cura, falam: gente, não é você,
Você pode falar, mas quem sou eu para orar por um paralítico para ele andar? Não é você, é a vontade de Deus. Se Deus mandar você, por isso que é importante o discernimento, vá lá e ore por ele, você vai e ele vai levantar, independente da sua função aqui dentro desse prédio. Todos nós fomos feitos reis e sacerdotes pelo nosso Deus. Então, assim, conforme 1 Coríntios 2,11, vamos botar isso. A primeira informação que a gente precisa ter, né? Diz assim Paulo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, a primeira, assim, coisa muito importante é que se nós queremos andar, como nós vamos falar um pouquinho no final, dentro, e hoje eu acho que, não, foi numa reunião que eu tive 4 horas, se nós não queremos chegar diante de Deus e ficarmos frustrados de que Ele tinha um plano e nós executamos outro, ou Ele tinha uma vida para nós aqui da terra e nós vivemos outra vida, né, segundo o nosso entendimento, para que nós não caiamos nessa cilada, né, ou nesse erro, nesse equívoco, a gente precisa ter comunhão com o Senhor, para ouvir dele qual é o propósito dele para o Rodrigo, para o Fernando, para o Sérgio. Ele tem um propósito aqui. Então, assim, é muito importante nós sabermos que a nossa vida, que o que nós estamos fazendo, construindo, investindo, está alinhado com a vontade de Deus. E, para isso, só o Espírito Santo pode revelar. Porque é o Espírito de Deus que conhece o que há no coração de Deus, conhece os planos de Deus. Então, João 14, 26, Jesus ele descreve assim, bem claramente quais são as funções do Espírito Santo. Ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E, meus irmãos, em vez de... eu queria parar um pouquinho agora e contar alguns já conhecem, mas temos visitantes aqui, eu sei que vocês não conhecem, então eu sei que vocês vai ser a primeira vez. Quais foram as minhas experiências com esse Consolador, com esse Deus que ensina todas as coisas? A primeira experiência que eu tive, eu me converti com 32 anos. Quem não me conhece, eu era uma pessoa praticamente alcoólatra, eu tinha vícios com droga, e além de uma vida muito perdida no mundo. Quando, de repente, eu vi um milagre feito por um cristão, fiquei impressionado, porque na época eu gostava do poder, mas não era do poder de Deus, porque eu não conhecia o poder de Deus, era o poder do inimigo. Frequentava quimbanda, umbanda, além de toda da vida errada que eu vivia, eu ainda tinha um problema espiritual sério, porque em vez de amigo de Deus, eu era amigo do inimigo, né? E a primeira, depois, né, que eu vi aquele poder, ele me perguntou se eu aceitava Jesus, aceitei, mas começaram a acontecer coisas comigo que eu ainda nem tinha uma igreja. A única coisa que eu me lembro foi que eu falei, Senhor Jesus, se você existe, eu quero te conhecer. E sobrenaturalmente, sem eu saber como, imediatamente eu fui liberto da bebida, eu não conseguia mais beber, eu não conseguia mais sentir cheiro do cigarro, né? E Deus mudou, inclusive, meus pensamentos. Eu estava, às vezes, eu fui numa rodinha que eu andava toda noite, de amigos, e quando começaram algumas conversas ali, aquilo me desagradou, e eu saí e fui para casa. Então, houve uma transformação, eu simplesmente, sem entender, mas eu não conseguia mais beber, não conseguia mais fumar, e também não me interessava mais pelas porcarias que as pessoas estavam falando. Foi um milagre, assim, a primeira experiência, né? Mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Não tinha um pastor, não tinha uma igreja para conversar, para explicar.
Eu só tinha uma pessoa que morava em outro estado e que tinha me perguntado se eu aceitava Jesus depois de orar para uma pessoa e a pessoa ter sido curada. Bom, eu comecei a ler a Bíblia e, na época, eu queria entender, eu queria me tornar um consultor na área de gestão de negócios e, especificamente, na área de produtividade, que era uma coisa que me apaixonava. E eu comecei a estudar o modo de administração da indústria japonesa, não conseguia entender onde estava a essência, o porquê do sucesso, e foi lendo a Bíblia. Aí é uma coisa importante, porque o Espírito Santo não pode trabalhar sem a palavra. Então, quando eu li a Bíblia, João 12, 24, que fala de um grão de trigo que tinha que cair na terra para morrer, que se não morresse ia ficar só, eu não entendi aquilo. E então o Espírito Santo me tomou e eu tive 4 visões. Essas 4 visões, que eu não vou falar todas aqui agora, porque senão a gente vai perder o tempo ali, mas nessas 4 visões, chegou ao final, o Espírito Santo me explicou o que eu queria entender, da onde estava a causa do sucesso das técnicas usadas no Japão de administração. Então, foi a primeira experiência, foi com Jesus, teacher, o Espírito Santo ensinando. Eu tinha uma dúvida, lendo a Bíblia, ele usou aquele versículo para explicar aquilo que eu não entendia, lendo os livros escritos por homens. Quer dizer, eu sabia o que eles estavam falando, mas eu falava, mas como? E daí? Como isso pode acontecer? Qual a razão de tanto sucesso dessas técnicas? Aí eu fui entender, porque, no fundo, aquelas técnicas, em alguma coisa, estavam alinhadas com os princípios e valores do reino de Deus. E tudo que a gente faz que está alinhado com princípios e valores de Deus, leva a gente ao sucesso. Bom, a segunda grande experiência que eu tive com o Espírito Santo foi na escolha da minha esposa. Eu morava com uma moça, ela não quis mais saber de igreja, etc. Enfim, ela saiu do relacionamento, não fui eu me senti livre e então o Espírito Santo me mostrou numa visão uma moça que eu tinha, por acaso, conhecido numa reunião de uma igreja, de um sócio meu, e naquela noite, se eu não tinha tido uma experiência ainda com o Espírito Santo, eu tive aquelas visões, mas ali eu tive certeza, porque eu deitei na cama antes de vir para uma reunião da nossa igreja, aí eu já tinha conhecido a igreja, já estava na igreja, o Espírito Santo me tomou e eu tremia todo, na cama, sozinho, e aí eu tive a visão. Só que, entre a visão e o casamento, todas as circunstâncias eram contra. Mas Deus mostrou e eu fiquei esperando. E aconteceu 7 meses depois. Só para ter uma ideia, ela ia casar com outro homem. E tudo desarranjou, e eu me casei, e é uma esposa perfeita para mim. Até, vocês sabem que eu tenho uma coluna muito problemática, eu não posso pegar peso. Até isso, Deus preparou. Uma mulher forte que carregava saco de cimento na cabeça, era capaz de carregar os 2 filhos sem problema, e deixando a minha coluna. Até nisso, Deus foi perfeito e me conseguiu uma esposa, né? Além de todas as outras qualidades que ela tem. Serva, fiel, sincera, né? E a terceira visão sobrenatural foi quando ainda ela estava grávida. Eu vi um menino correndo em volta da cama, era o Pedro, e aí então essa visão me fez entender a eternidade, o tempo Cronos e o tempo Kairos. Cronos é o nosso tempo, que é mensurável pelo relógio, e Kairos é o tempo de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A gente não consegue entender isso, mas aí eu entendi que todas as coisas, quando eu vi o Pedro, depois eu não quero contar toda essa história, mas era um menino caminhando e um dia, devia ter mais ou menos 2 anos, e um dia, olhando uma foto dele com 2 anos na estante, eu me lembrei do rosto dele, e então, puxa vida, Deus me mostrou meu filho com 2 anos, quando ainda não tinha nascido, ou seja, ele mostrou o que existia na eternidade, trouxe ao meu tempo, eu entendi isso, e aí voltou para a eternidade para nascer no tempo certo.
sei se vocês entenderam a história, mas foi uma oportunidade tremenda para mim entender essa questão do tempo de Deus. Bom, eu tinha um problema de amígdala, era um problema, depois eu fui descobrir espiritual, que para mim não ter febre, isso começou aos 18 anos. Eu tinha que tomar antibiótico e uma combinação com cortisona. Desculpa, meus irmãos. E era a única forma de eu conseguir ficar sem febre. Antibiótico mais cortisona. E um dia, numa reunião, como nós temos, se chama Igreja no Lar, foi a primeira reunião que eu fui, as pessoas estavam orando, aí eu descobri que eles oravam por pessoas enfermas ali naquela reunião, até que não estavam presentes. Eu falei, gente, eu tenho um problema de amígdala, não é tão grave quanto um câncer que vocês estão orando, mas se eu pudesse, vocês puderem orar por mim. E aí, meus irmãos, eles oraram, eu senti algo acontecer e eu não tomei mais o antibiótico no dia seguinte, nem a cortisona. E nunca mais eu tive a febre de amígdala. Então, naquela reunião, eu fui curada. Curada por quem? Pela pessoa que orou? Não. Pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus e que está à disposição nossa e que nós vamos buscar ele hoje. Aqueles que ainda não têm e não conhecem. A última experiência com esse professor, com esse consolador, foi há uns 10 anos atrás, que eu estava meditando, confuso, com se Deus é bom, que a gente aprende na escola de negócio, Deus está no controle de todas as coisas, como é que permite determinadas injustiças? Como, por exemplo, uma criancinha está lá no hospital agora, sofrendo e tal, e aí, pela primeira vez, eu vi uma voz, porque antes eu tinha visto visão, eu tinha visão praticamente, mas eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E aí eu estava dirigindo, voltando para casa do meu trabalho, e aí uma voz estridente entrou no meu ouvido, metálica, e falando, eu não estou no controle de todas as coisas, eu governo sobre todas as coisas através das minhas leis, princípios e valores. E aí eu, puxa vida, demorei quase mais 10 anos para entender aquilo, porque a religião tinha colocado dentro da minha cabeça que Deus está no controle de tudo. E as dúvidas depois vocês podem marcar um dia para a gente tirar, quem nunca tinha ouvido eu falar essas coisas. Então, de onde vem o poder para curar, para entender a palavra de Deus, para ressuscitar mortos? Vem do Espírito Santo. Romanos 8, 13 e 14, ele trata, inclusive, da importância do Espírito Santo, não só para a nossa vida aqui na terra, mas também para a eternidade. Para a vida que nós vivemos aqui, chegar à eternidade. Vamos ler o que fala Romanos 8, 13 e 14. Por quê? Se viver de segundo a carne, sem a presença do Espírito, guiados pela alma, pelo coração, morrereis. Morrer aqui é espiritualmente. Mas se pelo Espírito Santo mortificais as obras do corpo, ou seja, eu não vivo mais guiado pelos desejos do meu coração, nem da minha mente, da minha alma. Eu agora vivo guiado pelo poder do Espírito Santo. Se isso acontecer, nós estamos mortificando os nossos desejos pessoais, da nossa carne, vivereis. Ou seja, é uma vida espiritual que começa aqui na terra, porque em Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos, mas fomos vivificados, ou seja, nosso espírito que não existia, estava adormecido, existia, mas não era presente, é como se estivesse dormindo, ele é vivificado, e aí então começa uma guerra dentro de nós. É a nossa alma querendo mandar, e o nosso espírito ali precisando
da palavra, precisando de comunhão com o Espírito Santo, de busca do Espírito Santo, para ganhar poder e vencer a batalha. E essa guerra nós vamos viver até entrar no caixão. Depois do caixão, acabou a alma, acabou... ali quem vai predominar é só o nosso espírito. Então, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, assim, se tornar um filho de Deus, uma coisa é a criatura, outra coisa é um crente, outra coisa é um filho. Então, ter essa identidade de filho de Deus, nós só podemos ter quando temos a presença do Espírito Santo em nós e o nosso espírito vivendo a partir dessa presença, e não a partir dos nossos desejos. Atos, em 5:32, ele esclarece o que temos que fazer para receber o Espírito Santo. Diz assim, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Mas por que a obediência é um pré-requisito para você receber o Espírito Santo? Em 1 Coríntios 3,16, Paulo ele revela por que precisamos obedecer, 3,16 e 17. Por que precisamos obedecer para receber o Espírito Santo? Ele diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então, depois do batismo no Espírito Santo, nós passamos a ser a casa de Deus, o templo de Deus. Muitas das vezes nós falamos, a casa de Deus... Não, a casa de Deus somos nós. A casa de Deus está acolhida aqui nessa sala. Mas nós formamos a casa de Deus agora. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, por que da obediência? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus é santo, Então, meus irmãos, Mateus 5,48, ele define o alvo de todo cristão na terra, e que só é possível com a presença do Espírito Santo. Essa palavra perfeitos, que diz assim, porquanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa palavra perfeito pode parecer de muito peso para nós. Como sermos perfeitos? Se ainda temos uma carne com tantos defeitos, olhos ainda que não tão bons, Mas, na realidade, essa palavra perfeito no grego, a palavra telos, ela significa completo. O que atingiu o propósito. Então, nós não estamos considerando aqui perfeito aquele que não tem nenhuma falha. Nós estamos falando aqui daquele que conhece a vontade de Deus para cada um e está buscando, e está nesse processo. Então você, diante de Deus, você pode estudar isso, você é considerado perfeito. Se você está dentro da vontade de Deus, você é perfeito. Temos um advogado para nossas pequenas falhas, quando há também arrependimento em nós. Então, assim, meus irmãos, sermos perfeitos, conhecer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus, fazer as obras que Jesus fazia, sem a presença do Espírito Santo, é impossível. Nós seremos religiosos, nós saberemos quando nasceu o rei Davi, quem foi o pai, nós saberemos toda a história da Bíblia, mas não saberemos aplicá-la à nossa vida.
discernir as coisas sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um manual de vida que se aplica a todas as áreas da vida, não só o lado moral. Como às vezes nós somos presos à Bíblia, ao lado moral. Não pode fumar, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo. Não. Todos esses nãos faz parte da sabedoria de Deus para nós não termos problemas. Mas a Bíblia também ensina, como a minha irmã estava falando aqui, por exemplo, a nos relacionarmos, a administrarmos nossos bens, que na realidade não são nossos, são de Deus, e nós na verdade somos mordomos. Então a Bíblia ela tem orientação para todas as esferas. Qual é a função, o propósito do governo civil? Não é ter empresas, por isso que empresa pública não funciona, dá prejuízo. Você vai entender tudo. Você vai entender por que o comunismo é um problema, assim como o capitalismo também selvagem é um problema. Porque a maturidade só vem através da oportunidade de administrar pessoas e coisas. Se você tirar essa oportunidade, você tem uma sociedade débil. Maturidade vem através da administração. Mas isso tudo está na Bíblia. Agora, quantas vezes nós ministramos isso do púlpito? E não ministramos por quê? Porque às vezes não conhecemos. Só conhecemos que não pode fumar, não pode beber. Bom, Lucas, eu quero encerrar cedo, porque eu queria que nós tomássemos um tempo, você aí na sua cadeira, para aqueles que ainda não têm a experiência, eu queria chamar o grupo de louvor aqui, só um instrumento, alguém bem assim, que conseguisse levar a congregação para uma conexão com Deus, né? E nós vamos buscar agora uma experiência com o Espírito Santo. Aqueles que já foram batizados, se perceberem o Espírito se movendo com algum dos presentes, pode ir até ele e dar uma palavra para aquela pessoa. Ou se você tem uma palavra para a igreja, o microfone vai estar aqui à sua disposição, né? E então vai ser um tempo de agora buscar a presença do Espírito. Nosso irmão, ele só vai nos conduzir, facilitar essa nossa conexão com o Espírito Santo. Mas antes eu queria ler só Lucas 11, 13, que diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então eu queria porque pode ser que eu fiz isso em casa, sem saber que eu fui dirigido, só que eu não falei, Deus me dá o Espírito Santo. Não, o que eu simplesmente falei foi: Jesus, se você existe, eu quero te conhecer. Como é que eu vou conhecer a Jesus sem o Espírito Santo? Então, eu queria agora que eu vou orar um pouquinho antes, que nós baixássemos agora a cabeça, que você, para se conectar, vamos usar um truque que o Jim DeGoya, nosso irmão, nos ensinou no passado. Vamos pensar numa coisa que você tem certeza que Deus te deu, que não foi outro, que não foi sorte, que não foi seu talento, sua habilidade. E você agora se encha dessa alegria da presença de Deus ali naquele momento. Pai amado, eu te peço agora este favor. Ó Senhor, como podemos te conhecer o teu propósito, se você não estiver em nós? Venha falar conosco. Venha estar presente agora, Senhor. Eu te peço esse favor, Espírito Santo. Mais, Senhor, do teu poder. Mais do teu amor, Jesus.
Esperança e vida, tua presença.